Primeiramente, bom dia a todos. Nossa equipe abordará hoje o tema da hipercolesterolemia familiar, ou também conhecida pela sigla HF. Nosso grupo é composto pelas nossas colegas Aline Assunção, Débora Calisto, Fabiana Rodrigues, por mim José Raul e pela Manuela Aparecida. Bom, o que é a hipercolesterolemia familiar? Nada mais é que uma doença genética do metabolismo das lipoproteínas, em que seu modo de herança pode ser autossômico dominante ou semidominante, ou ainda autossômico recessivo. Isso vai depender bastante de onde ocorre essa mutação. A doença tem como características níveis elevadíssimos de colesterol LDL e também pela presença de sinais clínicos característicos dela, como xantelasmas, xantomas tendíneos, arco corneal e outros. As primeiras observações sobre a doença foram feitas pelo patologista norueguês Francis Herberts, que em meados do século XVIII associou morte súbita em portadores de xantomas. Xantomas que conseguimos observar aqui, como são os xantomas tendinosos, tanto no joelho, nas mãos, como são visíveis, também no calcanhar. Mais tarde, em 1938, Carl Miller foi o primeiro a estabelecer a relação da hipercolesterolemia com xantomas e manifestações de doença coronariana. Aqui conseguimos observar alguns aspectos característicos da doença, como a gente tinha citado anteriormente, que são o arco corneal, bem característicos nos olhos dos portadores da doença, os xantomas tendinosos nas mãos, nos pés e joelhos, também os xantelasmas, bem comuns ao redor dos olhos, como vemos aqui, e aqui um pouco melhor também. Meu nome é Manuela e eu vou começar a falar da parte de genética. A hipercolesterolemia familiar pode ser considerada uma herança autossômica semidominante, quando a mutação ocorre no gene que codifica o receptor de LDL. Esse gene é composto por 45 mil pares de bases de DNA e é dividido em 18 exons e 17 introns. O receptor é uma proteína de 839 aminoácidos. A mutação ocorre no braço curto do cromossomo 19 do gene LDLR. Tanto indivíduos homozigotos como heterozigotos apresentam a manifestação da doença, sendo que os indivíduos heterozigotos apresentam essa manifestação de forma mais leve, por isso a doença é caracterizada como semidominante. 85 a 90% dos casos de hipercolesterolemia familiar é por mutação no gene LDLR. A incidência dessa doença na população é de 1 para cada 500 indivíduos são heterozigotos e 1 para cada 1 milhão de indivíduos homozigotos. Essa incidência pode variar de acordo com as populações em função do efeito fundador, e são mais prevalentes em algumas populações, como os sul-africanos, que têm 1 a cada 100, os libaneses, 1 a cada 170, e os franco-canadenses, 1 a cada 270. Mais de 1.000 mutações diferentes foram identificadas no gene LDLR, sendo que a grande maioria são por substituições de um único nucleotídeo, pequenas inserções ou deleções, e apenas 2 a 10% são por rearranjos estruturais. O receptor maduro da LDL tem 5 domínios estruturais distintos, e as mutações no LDLR podem ser agrupadas em 6 classes, dependendo de qual etapa do itinerário celular normal do receptor é prejudicada pela mutação. Esta imagem mostra o funcionamento do receptor e as classes de mutação. O receptor é produzido no retículo endoplasmático, ele é enviado para o complexo de Golgi e depois encaminhado para a superfície celular por meio de vesículas. Na superfície celular, esse receptor é direcionado para postos revestidos de clatrina, onde ocorre a ligação com LDL. Depois de ocorrer a ligação, esses postos são englobados e formam vesículas revestidas, que são direcionadas até os lisossomos. O receptor é novamente encaminhado para a superfície celular por meio de vesículas de reciclagem, enquanto o LDL é hidrolisado em colesterol livre no lisossomo. Esse aumento de colesterol livre intracelular reduz a formação de colesterol endógeno no fígado pela supressão da enzima HMG-CoA redutase, que é uma das enzimas da via de produção de colesterol endógeno. O colesterol, que é desnecessário para o metabolismo celular ou para a síntese da membrana, pode ser reesterificado e armazenado como éster de colesterol. Esse processo é estimulado pela ativação da ACAT.
O aumento do colesterol intracelular também reduz a síntese do receptor de LDL no retículo endoplasmático. As mutações podem ser classe 1, quando ocorre a mutação impede a síntese de receptores detectáveis no retículo endoplasmático. Pode ser de classe 2, quando ocorre um defeito no transporte do retículo endoplasmático para o complexo de Golgi, gerando acúmulo do receptor no retículo. Pode ser de classe 3, quando esses receptores atingem a superfície da célula, mas eles não conseguem se ligar à LDL. Também pode ser de classe 4, que é quando o receptor não consegue se agrupar nesses postos revestidos de clatrina. Pode ser de classe 5, quando ocorre uma falha no descarregamento de LDL e esse receptor acaba sendo degradado, não consegue ser reciclado e retornar à superfície celular. A mutação de classe 6 ocorre um erro no sinal que encaminha essa vesícula de reciclagem para a membrana da superfície da célula, gerando um direcionamento defeituoso para a membrana basolateral. Meu nome é Fabiana Rodrigues e eu vou falar um pouco mais sobre os aspectos genéticos. A hipercolesterolemia familiar também pode ser considerada uma herança autossômica semidominante quando ocorre uma mutação no gene que codifica a apoproteína B100. O gene ApoB é formado por 29 exons e 28 introns e dá origem a 2 isoformas de proteínas. A mutação desse gene leva à perda de função da proteína que tem função de ligar o LDL ao receptor, gerando um acúmulo de LDL no plasma. Tanto indivíduos homozigotos quanto heterozigotos apresentam manifestação da doença. Nos heterozigotos, essa manifestação é mais leve, caracterizando a herança como semidominante. A HF ainda pode ser considerada uma herança autossômica recessiva quando ocorre uma mutação no gene que codifica a proteína adaptadora ARH do receptor da LDL. A mutação desse gene leva à perda de função dessa proteína adaptadora ARH, que é necessária para agrupar o receptor da LDL à maquinaria de endocitose. Indivíduos homozigotos apresentam manifestação da doença. A HF ainda pode ser considerada uma herança autossômica semidominante quando ocorre uma mutação no gene que codifica a PCSK9 protease. O gene PCSK9 contém 12 exons e dá origem a uma proteína de 692 aminoácidos. Mutações com ganho de função levam ao aumento da atividade da PCSK9 e maior degradação do receptor da LDL. Indivíduos heterozigotos apresentam manifestação da doença. 5% dos casos de hipercolesterolemia familiar ocorre por mutações nos genes ApoB e PCSK9. 10% dos casos ainda não foi identificado o gene responsável. Nessa imagem, então, podemos observar, como a Manuela já explicou anteriormente, a produção e o processamento dos receptores, e também observamos as proteínas associadas à hipercolesterolemia familiar. A proteína adaptadora ARH é necessária para agrupar o receptor da LDL no poço revestido de clatrina. O receptor da LDL se liga à apoproteína B100. Mutações que ocorrem no domínio de ligação ao receptor da LDL da apoproteína B100 impedem a ligação da LDL ao seu receptor, reduzindo assim a remoção do colesterol LDL da circulação. Mutações homozigotas na proteína ARH prejudicam a internalização do complexo LDL receptor da LDL, prejudicando assim a remoção do LDL. A PCSK9 é uma protease que seleciona o receptor da LDL como alvo para a degradação lisossômica, impedindo-os de se reciclarem de volta para a membrana plasmática. E mutações com ganho de função nesse caso levam à hipercolesterolemia familiar, pois aumentam a atividade da protease, degradando muito o receptor e diminuindo
a taxa de coleta de receptores do plasma para a célula, causando um acúmulo de LDL no plasma. A principal base do tratamento para pacientes com hipercolesterolemia familiar é a alimentação. Então, esses pacientes, eles têm que ter uma alimentação saudável, equilibrada, variável, né, rica em fibras e principalmente evitar gorduras saturadas e gorduras trans. É de extrema importância que esses pacientes evitem esse tipo de alimentação, que possui essas gorduras. Além da alimentação, esses pacientes também é bom evitar o etilismo e o tabagismo. A prática de exercício físico é fundamental e também o acompanhamento terapêutico. Esses pacientes têm que ter esse acompanhamento terapêutico. E o ideal é que seja multidisciplinar, uma vez que eles precisam cuidar da parte nutricional, então é ideal que eles tenham um acompanhamento com o nutricionista, para ter essa alimentação equilibrada. Além do acompanhamento com o nutricionista, também tem um acompanhamento com o educador físico. Além do educador físico, muito desses pacientes, como tem essa reeducação alimentar, às vezes muda o estilo de vida, eles precisam de uma ajuda com psicólogo. Então, essa equipe multidisciplinar vai ajudar muito o paciente nessa base do tratamento, que é a questão alimentar. Além da questão alimentar e da base, a gente também tem dois grupos de fármacos, que são a estatina e o inibidor da enzima PCSK9. A estatina, ela é um grupo de fármacos, né? Que é uma enzima, ela inibe uma enzima fundamental que sintetiza o colesterol, que é o HMG-CoA redutase. E quando ela faz essa inibição, ela aumenta a expressão de receptores do LDL. Automaticamente vai reduzir o nível sérico do LDL. A estatina ela consegue reduzir uma média de 18 a 30% do nível sérico do LDL. Porém, algumas pessoas têm intolerância à estatina. Estudo mostra que é em torno de 3 a 5%. Além da estatina, a gente também pode falar do inibidor da proteína PCSK9. Essa proteína, né, ela promove a degradação de receptores hepáticos do LDL. Esse inibidor também vai aumentar a quantidade de receptores do LDL e automaticamente reduz o nível sérico. A sua redução do LDL chega até 60%. Então, é bem expressivo a quantidade de redução. Esses são os dois fármacos que são utilizados para a redução do LDL. Podem ser usadas também algumas terapias alternativas para tratar da hipercolesterolemia familiar. Uma delas é o bypass ileal, que é uma anastomose que liga o jejum ao ilho, muito usada em cirurgia bariátrica, mas que estudos mostraram que o uso dessa técnica levou à queda do LDL colesterol em aproximadamente 20% dos pacientes portadores de hipercolesterolemia. Outra técnica é a plasmaferese e a LDL-ferese, que é um tratamento utilizado em casos mais graves, no qual o plasma é removido do corpo, passa por filtros especiais que retiram o excesso de LDL e colesterol do sangue e depois o plasma é devolvido ao corpo. Outra forma é por suplementação, com ômega 3, fibras, niacina, extrato de alho, entre outros. Com relação ao tratamento oferecido pelo SUS, está disponível algumas estatinas. Entretanto, as que apresentam os melhores resultados ainda não chegaram no sistema. O medicamento ezetimiba, que é um inibidor da absorção do colesterol na borda da escova intestinal, reduzindo o estoque de colesterol hepático e aumentando a depuração desse colesterol, já está disponível, enquanto o diclofenaco de colestiramina, que reduz a absorção intestinal de ácidos biliares de modo a reduzir o colesterol intracelular,
ainda permanece sem disponibilidade no sistema. Algumas curiosidades são que 1 a cada 250 pessoas apresentam a doença hipercolesterolemia familiar, seja ela por herança autossômica dominante ou por herança autossômica recessiva. E 90% das pessoas com a doença não foram devidamente diagnosticadas pelo sistema. O diagnóstico ele está associado tanto no critério clínico quanto laboratorial. Então, hoje, um paciente que apresenta hipercolesterolemia familiar, é de suma importância a gente saber do histórico familiar, porque a probabilidade desse paciente ter parentes do primeiro grau também com hipercolesterolemia familiar é de 50%. Então, por isso é de suma importância a gente saber do histórico familiar. Outra questão é a questão dos sinais clínicos. A gente consegue observar aqui um clássico sinal clínico, que é a xantoma. Então, a gente consegue observar esse acúmulo de colesterol nessa região do olho, muito visível, entre outros sinais clínicos. No exame laboratorial, a gente consegue identificar o nível alterado do LDL. Então, o nível sérico do LDL ele é aumentado. Ou do colesterol total do plasma também vai ser aumentado. E também existem as mutações, né? Ou poliformismo genético. A mais comum, tá? É referente ao receptor LDLR. Então, essa seria a mais comum. Entre outras, a gente também pode falar sobre a APOB e a proteína PCSK9. Então, elas são receptores também do LDL, né? Que também tem essa alteração nos genes. São inúmeras alterações genéticas que ocorrem para esses pacientes com hipercolesterolemia familiar. Meu nome é Débora e vou compartilhar com vocês a história de hipercolesterolemia familiar de M. Mackenzie. Tudo começou com a ocorrência de vários óbitos em pessoas jovens na família de M, devido a doenças cardiovasculares e níveis altos de LDL colesterol sanguíneo. Seu avô faleceu aos 30 anos, devido ao infarto agudo do miocárdio. Logo em seguida, também faleceram 3 irmãos do avô de M. Isso trouxe uma dor e uma preocupação em seus familiares. No ano de 1990, M já estava com 9 anos, sua mãe levou ela e seus irmãos para uma triagem médica, onde foram constatados, através de exames bioquímicos, o índice de 420 mg por decilitro de colesterol sanguíneo em M, sendo que os valores de referência são menores ou igual a 200 miligramas por decilitro. Naquela época, os médicos não faziam conduta de medicamento em crianças, então foi orientada a mãe de M que só estivesse passando uma dieta adequada, infelizmente sem resultados satisfatórios. Quando M completou 22 anos, ela voltou a fazer novos exames, pois iria ser admitida em um novo trabalho. E após análise desses exames e análise do histórico familiar, M recebeu o diagnóstico de hipercolesterolemia familiar. O tempo se passou e M completou 29 anos. Então ela se preocupou, pois ela já estava próxima à idade que ocorreu eventos cardiovasculares em seus antepassados. Aí ela procurou informação de um médico que a orientou a iniciar tratamento com histaminas e niacina, vitamina D, que é responsável em reduzir o LDL colesterol sanguíneo. Também M foi orientada a iniciar um tratamento específico para portadores de hipercolesterolemia familiar homozigótica. Esse tratamento faz a ingestão de um medicamento que inibe a ação da proteína PCSK9. Após esse tratamento, M teve resultado satisfatório com a redução de LDL colesterol. Mediante o ocorrido, M teve uma atitude louvável,
que foi trabalhar como advogada em uma fundação sem fins lucrativos, visando orientar, ajudando as famílias que também passavam por esse mesmo problema. Podemos concluir, então, que a hipercolesterolemia familiar é uma doença grave que traz consequências dolorosas tanto para o paciente quanto para os seus familiares. Aqui estão as referências e deixamos os nossos agradecimentos. Que